Bem, meu nome é Rodrigo, eu sou de Química de vocês. A aula de hoje vamos falar sobre partículas subatômicas, nas quais vamos abordar as características dos átomos, nas quais número atômico, número de massa e íons, isótopos, isóbaros e isótopos. Bem, qual o objetivo dessa aula de hoje? Identificar as partículas que compõem os átomos e relacionar as propriedades de cada partícula subatômica com as propriedades da matéria. Bem, a primeira característica vem a ser o número atômico, tá? Segundo Moseley, 1913, que ele falava o seguinte: o número de elétrons sempre será igual ao número de prótons. Porém, o número de prótons, segundo Moseley, também irá representar o seu número atômico. Por quê? O número de prótons ele vai estar justamente atrelado ao seu número atômico por ele representar a quantidade dele no núcleo de um átomo. Ou seja, se você tem 12 prótons no núcleo de um átomo, qual vai ser o número atômico dele? 12. Se ele tiver 30 prótons no núcleo de um átomo, ele vai ter 30 como número atômico. Se você pensar também ao contrário, se você tiver como 40 número atômico, simboliza que ele vai ter o quê? 40 prótons no núcleo de um átomo, ok? Então, ou seja, esse número atômico, quando você for igual a um número de prótons e um número de elétrons, ele vai estar falando átomo no seu estado fundamental. Guarda isso para daqui a pouco, ok? Bem, a segunda característica de um átomo é o número de massa. Vamos pensar, massa. Massa está atrelada ao núcleo de um átomo. No núcleo de um átomo você encontra quem? Prótons e nêutrons. Se você encontra prótons e nêutrons, duas partículas, como você vai calcular o número de massa? Justamente porque somando as duas. Então, ou seja, o número de massa é a soma de prótons e nêutrons presentes no núcleo de um átomo. Bem, a segunda característica vem a ser elemento químico. Mais à frente, no conteúdo de química, vocês vão ver um assunto chamado tabela periódica. A tabela periódica ela reúne mais de 100 elementos químicos. E cada elemento químico ele tem o seu número atômico específico. Tá? Então, ou seja, o elemento químico é caracterizado por átomos de um mesmo número atômico. Tá? E essa simbologia de um elemento químico, vocês estão vendo aí embaixo, X. X pode ser qualquer elemento químico, ele vai ter um número superior, que é o número de massa A. Por que superior? Você tem porque é o somatório de prótons e nêutrons. E na parte inferior, o número atômico, porque ele representa a quantidade de prótons. Tá? Então, você tem o sódio embaixo. Ele tem 23 na parte superior e 11 na parte inferior. Então, na parte superior, você tem aí o número de massa. E na parte inferior, o número atômico. Você lembrando o slide passado, que eu falei que o número atômico era a quantidade de prótons no núcleo de um átomo. Então, ou seja, se ele tem 11 como número atômico, ele vai ter 11 prótons. Para você achar o número de nêutrons, basta você pegar o número de massa, subtrair com o número atômico, ou seja, 23 menos 11, você vai achar 12. Vamos para a quarta característica de um átomo, que vem a ser íons. Tá? Antes de falar de íons, vamos diferenciar íons e átomos no seu estado fundamental. Tá? Estado fundamental neutro simboliza que a quantidade de prótons é a mesma quantidade de elétrons. Guarda isso. Por quê? Prótons, carga positiva. Elétrons, carga negativa. Mesma quantidade, carga zero. Então, se você ver aí embaixo, aí, você tem o magnésio com o número atômico 12, tá? Lembrando que eu falei agora que Z é igual a P, que é igual a E, ou seja, número atômico, mesmo número de elétrons e o mesmo número de prótons. Então, se ele tem 12 prótons, ele vai ter 12 elétrons, 12 cargas positivas com 12 cargas negativas, totalizando zero. Agora, quando se trata de íons, essa quantidade vai ser um pouco diferente em relação a prótons e elétrons. Quando a quantidade de prótons for superior à quantidade de elétrons, vai se chamar cátions. Ele vai ter uma carga positiva, vai simbolizar perda de elétrons, por isso o número é menor. Já ânions vai ser a quantidade de elétrons superior à quantidade de prótons, ou seja, ele vai ter uma carga negativa, simbolizando ganho de elétrons. Então, se você ver na parte direita do slide, você tem 12 prótons, você tinha 12 elétrons no seu estado fundamental, tem carga positiva de 2, tinha 12, perdeu 2, ficou com quanto? Com 10. Então, você tinha no íon cátion, magnésio, 12 cargas positivas, com menos 10 cargas negativas, totalizando 2 cargas positivas. Por isso que ele se chama cátion. Agora vamos para o estado negativo, que é o ânion. Você vê o flúor no canto esquerdo, 9 cargas positivas com 9 cargas negativas, totalizando 0. Ele tem 9 prótons e 9 elétrons. O mesmo caso
ânion, a quantidade de prótons não altera, porque ele fica no núcleo de um átomo, e o elétron não. O elétron tem carga negativa. Se você observar o fluxo aí em cima, tem carga negativa de 1. Então, se ele está ganhando o elétron, está adicionando o elétron, se ele tinha 9, ganhou 1, ficou com quanto? Com 10. Você observa que a quantidade de elétrons é superior. Então, ou seja, a carga final tende a ser o quê? Negativa. Bem, mudando um pouco de assunto, vamos falar agora sobre semelhança dos átomos, tá? Nos 4 casos que a gente vai ver à frente, iso simboliza igual. O primeiro aqui, isótopos, igual P. Prótons, mesma quantidade de prótons, ou seja, são átomos de mesmo elemento químico, que tem a mesma quantidade de prótons, ou seja, mesmo número atômico. Se você observar aí embaixo, você tem 3 exemplos, tá? No caso, o carbono, você observa que tem 6, 6, 6, ou seja, o número atômico são iguais. O oxigênio, 8, 8, 8 também são iguais. 19, 19, 19 no potássio também são iguais. Então, ou seja, resumindo, isótopos, mesmo número atômico e também o mesmo elemento químico. O segundo caso, desculpa, no caso não, o outro exemplo, o hidrogênio, você observa que o hidrogênio, você tem 1, 1, 1 nos 3 casos. Mesmo número atômico, então, ou seja, o hidrogênio também é um exemplo de um isótopo. Já o próximo caso, iso igual a massa, são átomos que apresentam o mesmo número de massa. Você observa aí embaixo, você tem o cálcio e tem o argônio. Ambos os casos, número atômico diferente. Um tem 20 e outro tem 18. Então, não pode ser isótopos. Agora, se você ver na parte superior, tem o mesmo número de massa, 40 a 40. Mesmo número de massa, então, ou seja, o cálcio e o argônio são isóbaros. Iso igual N nêutrons. Então, ou seja, isótomos são átomos que apresentam o mesmo número de nêutrons. Então, se observar aí o nitrogênio e o carbono, o nitrogênio com número de massa 14, número atômico 7. Se você relembrar como você calcula o número de nêutrons, pega o número de massa, subtrai com o número atômico. Então, 14 menos 7, totalizando 7. No carbono, 13 menos 6, 7. Mesma quantidade de nêutrons. Então, ou seja, eles são isótomos. O último, isoelétron. Iso igual elétrons. Então, são átomos ou íons que vão apresentar a mesma quantidade de elétrons. Aí embaixo você tem 3 casos. Primeiro, um cátion. Segundo, um ânion. E o terceiro, o átomo no seu estado fundamental neutro. Então, se você observar no primeiro caso, ele tem uma carga positiva. Então, ele é um cátion, ele vai perder elétrons. Então, ele tem 11 elétrons, que é o número atômico. Vai perder 1, fica com quanto? Com 10. O oxigênio tem 8 com o número atômico, tem 8 elétrons, perdeu 2, ficou com quanto? Perdão, não, desculpa, ganhou 2, ficou com quanto? Com 10. O neônio tinha 10 no seu estado fundamental, Z é igual a P, que é igual a E, então, ou seja, 10 elétrons. São 3 espécies químicas que têm a mesma quantidade de elétrons. A recomendação para fixação dessa matéria é você realizar os exercícios conceituais nas páginas 286 do 1 ao 7 e 287 do 12 ao 14, tá? Colocar, já postei lá no Escola Web, tá? Para ser colocado até o dia 15. Qualquer dúvida, se vocês tiverem, podem contar comigo, só me chamar lá no Escola Web, tá bom? Muito obrigado, bons estudos.